A madrugada estava quieta. O estúdio caseiro de Lucas era um amontoado de aparelhos de rádio antigos e modernos, além de pilhas de fitas cassete que ele usava para armazenar gravações esparsas de sua programação. Ele estava sozinho, como sempre. A solidão o acompanhava, mas Lucas já havia se acostumado com isso. Vivia recluso em uma casa isolada no campo, a poucos quilômetros da cidade mais próxima, onde raramente ia, exceto para comprar suprimentos. Em uma época, ele sentia falta de companhia. No começo, o silêncio parecia sufocante, quase como um inimigo, como se as paredes da casa ouvissem suas angústias sem responder. Mas, com o tempo, esse mesmo silêncio se tornou um conforto, um manto de proteção que ele vestia toda noite. Durante as transmissões, sua voz era a única coisa que preenchia o ambiente. E ele gostava disso, gostava do controle que tinha sobre aquele espaço. Ele mexeu no botão do rádio, ajustando a frequência da transmissão. Com a voz baixa e rouca, começou a transmitir uma música antiga, uma das suas favoritas. Ele mantinha o tom misterioso que os ouvintes gostavam, mas naquele dia, sentia um cansaço que o acompanhava desde o momento em que acordara. Talvez fossem as noites em claro acumuladas, ou o peso de algo mais profundo que ele ainda não sabia definir. Depois da música, Lucas começou a falar. Narrava uma história que havia preparado para a noite, uma lenda sobre o espírito de uma criança que, segundo moradores locais, assombrava um parque abandonado próximo à sua cidade. Estava tão imerso em sua narrativa que não notou de imediato o leve zumbido que invadia sua frequência. Era quase imperceptível, um som tão baixo que poderia ter sido facilmente ignorado. Mas, quando ficou em silêncio para que a música retomasse, o zumbido persistiu. Lucas franziu o senho, tentando localizar a origem do som. Ele mexeu no microfone, verificou os cabos e até desligou o gravador, mas o ruído continuava ali, uma presença estranha e irritante que não parecia vir de nenhum de seus aparelhos. Ele suspirou e pensou em desligar a transmissão por alguns minutos para resolver o problema, mas o zumbido cessou tão rápido quanto havia começado. Deve ser algum problema na linha, murmurou para si mesmo, tentando ignorar a inquietação que começava a brotar em seu peito. Continuou com a transmissão, mas agora sentia que havia algo diferente no ar, como se estivesse sendo observado. Uma sensação estranha, desconfortável, que o fazia olhar para a porta do estúdio a cada minuto. Horas depois, Lucas encerrou o programa e desligou os aparelhos. O silêncio voltou a envolver a casa, um silêncio que, naquela noite, parecia mais pesado do que o normal. Ele fechou os olhos por um instante, tentando afastar a estranha sensação que o incomodava. Está tudo bem, ele murmurou para si mesmo, como uma tentativa de se convencer de que era apenas o cansaço. Subiu para o quarto e se jogou na cama, mas demorou a adormecer. Em seus pensamentos, o leve zumbido da transmissão ainda parecia presente, ecoando em sua mente como uma lembrança inquietante. Na noite seguinte, Lucas preparou-se para mais uma transmissão. Era uma rotina monótona, mas que ele apreciava. A madrugada era o único momento em que ele se sentia vivo de verdade. Aquela hora da noite, os ouvintes eram poucos, e ele gostava de imaginar que todos eles eram solitários como ele, almas vagantes na escuridão, em busca de uma voz amiga. Desta vez, a transmissão começou sem problemas. Ele estava no meio de uma história sobre uma estrada deserta, famosa por ser cenário de diversos acidentes, quando o telefone tocou. O som o assustou. Raramente recebia ligações no meio da madrugada. Lucas atendeu, tentando manter a calma. Boa noite. Você está ao vivo no programa de terror do Lucas, disse, tentando soar profissional. Do outro lado, uma voz baixa e trêmula respondeu. Por favor, me ajude, sussurrou uma mulher. Ela parecia desesperada, como se estivesse fugindo de algo. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Perguntou onde ela estava, tentando entender o que estava acontecendo, mas a ligação caiu antes que ele pudesse obter mais informações. Ele ficou parado,
segurando o telefone, o coração acelerado. Decidiu ignorar o incidente e voltou para a transmissão, mas a voz da mulher continuava ecoando em sua mente. Aquela era uma noite de histórias de terror, mas, pela primeira vez, Lucas sentiu que estava envolvido em uma delas. Nas noites seguintes, Lucas começou a receber mais chamadas. Cada uma vinha de uma voz diferente, mas o pedido era sempre o mesmo: ajuda. Havia uma urgência nas vozes, um desespero que Lucas não conseguia ignorar. Uma das vozes era de um homem idoso que murmurava algo sobre um acidente, outra, uma jovem que falava de uma floresta escura onde estava perdida. Lucas tentou rastrear as ligações, mas elas sempre apareciam como número desconhecido. Ele se questionava se tudo aquilo não passava de uma série de trotes bem elaborados, mas havia algo naquelas vozes que o perturbava profundamente. Elas pareciam reais, e ele não conseguia entender como tantas pessoas diferentes poderiam saber sobre sua frequência de transmissão, que era praticamente desconhecida. Ele começou a perder o sono, atormentado pela ideia de que havia algo muito errado acontecendo. As vozes se tornaram uma presença constante em sua mente, invadindo seus pensamentos mesmo durante o dia. Ele não conseguia se livrar delas e sentia que, de alguma forma, estava sendo assombrado. Na noite seguinte, Lucas mal havia começado a transmissão quando o telefone tocou novamente. Desta vez, a voz era de um garoto. Ele parecia jovem, talvez uns 10 ou 12 anos. A voz soava frágil, quase tímida, mas carregava uma tristeza profunda, como se o menino estivesse chamando de um lugar distante e escuro. "Senhor, você pode me ouvir?" A voz perguntou, hesitante. Lucas respondeu afirmativamente, com o coração acelerado. Perguntou ao garoto onde ele estava, mas a resposta foi enigmática. "Eu estou no lugar onde o escuro não acaba." Lucas tentou investigar mais. "Como você chegou aí? Há alguém com você?" Mas, novamente, o garoto falava de maneira evasiva, como se estivesse perdido em um lugar que nem mesmo ele compreendia. "Eu não lembro como cheguei aqui, Senhor. Só lembro que faz muito frio e que estou sozinho há muito tempo." A voz falhava a cada palavra e Lucas percebeu um tom de desespero crescente. A ligação caiu antes que ele pudesse perguntar mais, deixando Lucas com uma sensação de vazio e uma angústia crescente. Essa ligação, em particular, mexeu com ele de uma maneira que as outras não haviam conseguido. A voz inocente do garoto ecoava em sua mente, deixando-o inquieto e com um estranho sentimento de culpa. Ao encerrar a transmissão naquela noite, Lucas ficou sentado no escuro, pensativo, imaginando quem seria aquele menino e como ele poderia estar preso em um lugar tão sombrio. De alguma forma, ele sentia que precisava descobrir mais, como se tivesse uma responsabilidade em ajudá-lo, mesmo sem saber como. Aquelas vozes começaram a invadir até mesmo o sono de Lucas. Ele já não conseguia dormir em paz, e cada vez que fechava os olhos, os rostos de desconhecidos surgiam em seus sonhos, clamando por ajuda. Em um desses sonhos, ele estava em uma floresta densa, cercado por sombras que sussurravam seu nome, pedindo para que ele os tirasse dali. Lucas acordou no meio da noite, o coração disparado. O silêncio da casa parecia opressivo, e ele se sentiu observado. Levantou-se da cama e foi até a janela, esperando encontrar algum sinal de vida lá fora. Mas tudo estava imóvel, envolto pela escuridão. Ele voltou para a cama, mas sabia que não conseguiria voltar a dormir. Na noite seguinte, ainda sem entender o que estava acontecendo, Lucas tentou ignorar as ligações, deixando o telefone tocar até parar sozinho. Mas, quanto mais ele tentava se distanciar da situação, mais intensas eram as ligações e os sonhos perturbadores. Sentia que estava sendo puxado para algo inevitável, como se sua resistência estivesse apenas aumentando o poder das vozes sobre ele. Após dias lutando contra sua curiosidade e o medo que sentia, Lucas atendeu a próxima ligação. No início, pensou se tratar de mais uma voz estranha, mas, para sua surpresa, a voz era familiar.
Era de alguém que ele conhecia, mas que não esperava ouvir. Lucas, a voz perguntou. Era clara, suave, e ele reconheceu imediatamente. Era a voz de seu antigo melhor amigo, Mateus, que havia morrido há 5 anos em um acidente trágico. O choque de ouvir aquela voz novamente fez com que Lucas quase deixasse o telefone cair. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. A voz de Mateus continuava do outro lado da linha, com uma calma assustadora. Lucas, eu preciso da sua ajuda. Estou preso, e só você pode me tirar daqui. Lucas sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, lutando para manter o controle. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele e Mateus haviam sido inseparáveis durante a juventude, mas a morte repentina de Mateus o devastara. E agora, ali estava a voz dele, chamando por socorro, como se a própria morte não tivesse sido capaz de afastá-lo. Mateus, isso não é possível. Como isso está acontecendo? Perguntou Lucas, em um tom de voz trêmulo. Não importa como, Lucas. O que importa é que você me escute. Eu não sei quanto tempo tenho, mas preciso que me ajude a sair daqui. Por favor, você precisa acreditar em mim. A ligação caiu novamente, deixando Lucas em um estado de choque profundo. Ele sentia o chão desmoronar sob seus pés. Todas as dúvidas que ele havia guardado sobre aquelas ligações misteriosas pareciam desaparecer, substituídas por uma certeza esmagadora. Ele precisava ajudar aquelas vozes. Eles estavam presos em algum lugar, um lugar onde a luz não alcançava. E, de alguma forma inexplicável, ele estava envolvido nisso. Na noite seguinte, antes de iniciar sua transmissão, Lucas começou a pesquisar sobre a área onde morava, procurando por lendas e histórias sobre pessoas desaparecidas. Ele se deparou com registros de um antigo orfanato que havia pegado fogo décadas atrás e que supostamente abrigava crianças abandonadas, vítimas de maus-tratos e negligência. Muitos corpos nunca foram encontrados após o incêndio, e rumores locais falavam de vozes que, às vezes, podiam ser ouvidas no local à noite. Essa descoberta fez Lucas estremecer. As vozes que vinham até ele no telefone poderiam ser espíritos dessas crianças. Ele se perguntava se elas estavam de alguma forma ligadas ao lugar onde ele vivia. Sentia que as vozes estavam começando a formar um padrão. Todas pareciam perdidas e abandonadas, presas em algum limbo entre a vida e a morte. Determinou-se a visitar o local do antigo orfanato no dia seguinte, na esperança de descobrir mais sobre as vozes, talvez entender por que estavam buscando a ajuda dele. Sabia que estava se envolvendo em algo perigoso, mas a memória de Mateus e a angústia na voz daquelas crianças eram suficientes para levá-lo adiante. Na manhã seguinte, Lucas acordou decidido a seguir com seu plano de visitar o local do antigo orfanato. Ele sabia que precisava encarar aquele mistério, e algo dentro dele lhe dizia que aquela visita era crucial para entender o que estava acontecendo. O prédio abandonado ficava em uma área afastada da cidade, cercada por matas densas que haviam crescido desordenadamente ao longo dos anos. Lucas sentiu um frio na espinha ao imaginar o que encontraria por lá. Ao chegar ao local, Lucas encontrou apenas ruínas. As paredes de tijolos chamuscados estavam cobertas de musgo e vegetação, como se a natureza estivesse tentando apagar aquele passado sombrio. Uma placa antiga e enferrujada, quase ilegível, estava caída no chão, mas ainda era possível ver a inscrição: Orfanato Santa Esperança. Lucas respirou fundo e começou a explorar o local. Cada passo ecoava pelo que restara do prédio, e ele sentia uma presença sufocante, como se o ar ao seu redor estivesse impregnado de dor e sofrimento. Enquanto caminhava, encontrou pedaços de móveis antigos, brinquedos queimados e, por toda parte, sinais de que crianças haviam vivido ali. Porém, o que mais o perturbava eram as marcas nas paredes, pequenos arranhões, como se mãos desesperadas tivessem tentado escapar. Então, ele encontrou um corredor mais estreito que levava ao que parecia ser o porão. Havia algo quase irresistível o chamando para aquele lugar.
À medida que descia os degraus de madeira rangente, a escuridão parecia se intensificar, e o ar ficava mais denso, com um cheiro de umidade misturado a um odor estranho e desagradável. Ao chegar ao fundo, ele ouviu um som abafado, quase como um sussurro. Lucas. A voz era familiar. Ele gelou cada fibra de seu corpo. Era a mesma voz do menino que ouvirá no telefone. O som ecoava pelo espaço vazio, e Lucas sentiu-se paralisado. Havia algo ali com ele, algo que ele não conseguia ver, mas que sabia que estava observando cada movimento seu. O pavor crescente em Lucas se transformava em um misto de curiosidade e determinação. Ele começou a explorar o porão, seus olhos se acostumando lentamente à escuridão. Em uma das paredes, notou algo estranho. Havia marcas desenhadas no tijolo, como se crianças tivessem rabiscado figuras e palavras, tentando talvez registrar algo ou deixar uma mensagem. Ele viu nomes escritos, pequenos contos de sofrimento e medo, e frases que o arrepiaram. Estamos presos aqui. Mamãe, me encontre. Por favor, me ajude. Era como se aquelas crianças tivessem sido deixadas para apodrecer naquele lugar, sem ninguém para salvá-las. Sentiu um nó na garganta ao imaginar o terror que aquelas almas haviam enfrentado. Foi então que ouviu uma risada fraca, quase imperceptível, mas que ecoou pelo ambiente vazio. Ele girou, procurando a origem do som, mas não viu ninguém. Então, sentiu algo gelado tocar sua mão. Olhou para baixo e viu a sombra de uma pequena mão tentando segurar a sua. Ele a afastou imediatamente, mas a sensação ficou, e ele sabia que não estava sozinho. A voz do garoto voltou a ecoar, desta vez mais próxima, como se estivesse ao lado dele. Por que você não veio antes? Lucas, estamos esperando você. Apavorado, Lucas correu de volta para a superfície, ignorando a escuridão que parecia se agarrar a ele enquanto subia os degraus. Ao sair do prédio e respirar o ar fresco, percebeu que tinha os olhos marejados e as mãos tremendo. Aquilo era mais do que ele podia suportar. Ele precisava de respostas, mas o custo estava se tornando alto demais. Naquela noite, Lucas estava em casa, perturbado, revendo mentalmente cada detalhe que vira e ouvirá no orfanato. Era como se estivesse sendo sugado para dentro de uma rede de mistérios, mas agora ele tinha um propósito: descobrir o que realmente acontecerá com as crianças do Santa Esperança e por que aquelas vozes o chamavam. Ele decidiu procurar arquivos antigos sobre o orfanato. Passou horas em fóruns, páginas de jornais antigos e sites de lendas urbanas. Descobriu que, após o incêndio, surgiram rumores de abusos cometidos pelos funcionários e de experimentos misteriosos realizados em algumas das crianças. Era um lugar de dor e sofrimento que havia sido esquecido pela cidade, mas que agora voltava à tona, assombrando-o. Mais tarde, encontrou um artigo de um jornal local que mencionava o desaparecimento inexplicável de um funcionário do orfanato pouco antes do incêndio. Alguns moradores acreditavam que ele havia causado o incêndio, enquanto outros diziam que ele fora vítima das mesmas forças que atormentavam aquelas crianças. Mas o detalhe mais perturbador estava nas palavras de um antigo sobrevivente. Ele alegava ouvir as vozes das outras crianças até hoje, vozes que, segundo ele, nunca o deixavam em paz. Lucas sentiu um calafrio. Não estava sozinho. Outras pessoas também haviam sido afetadas por aquelas vozes. Mas por que elas o escolheram? E por que insistiam em aparecer agora? Determinado a ajudar as vozes das crianças e libertá-las, Lucas decidiu realizar uma transmissão especial. Anunciou para seus seguidores que ele revelaria algo perturbador sobre o orfanato abandonado e preparou um ambiente sombrio, com iluminação baixa e atmosfera tensa. Durante a transmissão, enquanto contava as descobertas e experiências no orfanato, algo inusitado aconteceu. O telefone tocou ao vivo. Ele hesitou por um momento, então atendeu na frente da câmera. Para seu choque e horror, era a voz de uma das crianças. Ajudamos você. Agora você ajuda a gente. Lucas, você prometeu. O telefone caiu da mão de Lucas,
mas a chamada permaneceu ativa. A voz continuava ecoando pela linha, enquanto os espectadores assistiam sem entender. As luzes começaram a falhar, e a voz se tornou mais alta, como se ecoasse de dentro da casa. Ele desligou a chamada desesperado e encerrou a transmissão abruptamente, com os nervos à flor da pele. O que ele nunca imaginou era que aquela seria a última noite que ele teria paz. As vozes, uma vez despertas e reconhecidas, agora o seguiam a cada passo, durante o dia e a noite, como se fizessem parte de sua própria mente. Dias depois, Lucas começou a ver as figuras das crianças. A princípio, eram sombras nos cantos do quarto ou reflexos rápidos no espelho, mas com o passar dos dias, elas se tornaram mais nítidas, até que ele passou a vê-las como se fossem de carne e osso. Cada uma das crianças parecia perdida, com os olhos fundos e apagados, roupas chamuscadas pelo fogo. Ele as via sussurrando seus nomes, estendendo as mãos, tentando puxá-lo para aquele limbo sombrio onde elas estavam presas. E, por mais que ele tentasse escapar, elas sempre o encontravam. Em uma última tentativa de encontrar paz, Lucas retornou ao orfanato para enfrentar as vozes. Desta vez, sem fugir, ele carregava consigo uma vela e uma oração, na esperança de libertar aquelas almas. Ao entrar no porão, sentiu o ar frio e viu as sombras o cercando. As vozes sussurravam palavras de esperança, de perdão, de liberdade. Ele repetiu a oração e, por um instante, sentiu que as vozes ficavam mais fracas. Mas, quando estava prestes a terminar, uma nova voz, fria e ameaçadora, sussurrou em seu ouvido: "Agora você faz parte de nós, Lucas. Nunca mais irá embora." O orfanato, com sua história sombria, tinha ganhado mais uma alma.